E o último treino aconteceu hoje. O Flamengo deve poupar muitos jogadores para a partida de amanhã contra o time do Los Angeles. Nico de la Cruz vai desfalcar o Flamengo mais uma vez e está fora dessa partida. Reunião foi um sucesso e Varela já acertou a renovação com o Mengão até 2027. Nesse vídeo eu quero falar sobre esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. O Flamengo está numa situação tão confortável, mas tão confortável no Mundial de Clubes, que já garantiu a classificação para as oitavas de final e também a classificação em primeiro lugar. Então, independente do que for acontecer amanhã, se o Flamengo empatar, se o Flamengo perder, ele vai se classificar em primeiro lugar. Nisso, a gente concorda que o Flamengo está confortável numa situação privilegiada. Porém, nesse jogo, a gente sabe que vale muita coisa, porque uma vitória do Flamengo significa mais 11 milhões de reais nos cofres rubro-negros. Então não dá simplesmente para esperar uma derrota. Ou, vamos lá, porque o que acontecer está de bom tamanho. Não. A gente precisa entrar e precisa vencer esse jogo, porque 11 milhões não é porcaria. Claro que no mundo do futebol, dependendo do contexto da situação, não é muita coisa, como por exemplo, vender um jogador por 11 milhões, não é muita coisa. É uma folha salarial anual não é muita coisa. Agora, se você for ver para ganhar em uma partida, aí sim, é muita coisa, tá? Então, essa partida vale 11 milhões para o Flamengo, numa possível vitória. Porém, a gente deve ter muitos jogadores poupados para esse jogo. Por quê? A gente sabe que os cartões amarelos, como todo Mundial de Clubes, a partir do momento que o jogador ele tem 2 amarelos, ele fica suspenso para a próxima fase. Então, o Flamengo tem nesse momento 4 jogadores que receberam cartão amarelo nos 2 primeiros jogos. São eles: Bruno Henrique, Pulgar, Gerson e Plata. Ou seja, se o Felipe Luiz escalar eles para esse jogo de amanhã e eles tomarem o cartão amarelo, estão fora do jogo das oitavas de final, que a gente ainda vai descobrir quem é que o Flamengo vai pegar. Então não é nem um pouco lógico, racional, que o Felipe Luiz vai escalar esses jogadores. Então provavelmente eles não vão estar nem no banco de reservas. O Flamengo vai realmente com um time aí considerado assim bem alternativo. Além dessa dificuldade de ter jogadores pendurados, tem a situação do Flamengo ter jogadores aí que estão sentindo o condicionamento físico ruim. Por exemplo, o Coluna do Fla hoje trouxe informação de que o De La Cruz, tá, ele relatou dores no joelho direito após os jogos contra o Esperance e contra o Chelsea. Também deve ser um dos jogadores poupados para essa partida. O Flamengo tem cuidado especial com o meia e pretende tê-lo 100% nas oitavas de final na Copa do Mundo de Clubes. Então, a Arrascaeta, né, se queixou de dores aí no joelho direito para o Flamengo e deve ser mais um jogador poupado. E se a gente leva em conta Gonzalo Plata, Bruno Henrique, Pulgar e Gerson e o Arrascaeta, a gente já tem aí todo um time considerado aí titular que não vai estar provavelmente à disposição do Felipe Luiz. Hoje também o Flamengo divulgou uma nota a respeito do De La Cruz, que, cara, infelizmente, né, o De La Cruz, pelo visto, ele não vai ter condições de jogar o Mundial pelo Flamengo. O Flamengo soltou uma nota depois dizendo que alguns veículos ali de imprensa, algumas mídias sociais, né, páginas de redes sociais, divulgando que ele estava fora da partida e que isso não, fora do Mundial de Clubes, que isso não era verdade. Mas se a gente vai atribuir tudo o que já aconteceu no Mundial de Clubes e que o Flamengo não contou com o De La Cruz, fica assim bem subentendido que ele foi para esse Mundial já sabendo que não teria condições de jogo. O Flamengo levou ele mesmo sabendo que as chances de utilizar o De La Cruz no Mundial seriam muito pequenas. Então ele está fora desse jogo, provavelmente vai estar à disposição para as oitavas de final, porque após esse jogo do Flamengo contra o Los Angeles, ele vai ter aí mais ou menos aí 10 dias de descanso. Então é muito tempo para poder se preparar para o próximo jogo, nas oitavas de final. E o De La Cruz, se treinar bem, se dedicar bem, que eu acho que ele está se dedicando, né? Então, se ele treinar bem e o departamento médico entender que ele está à disposição, aí sim ele vai estar disponível para o Felipe Luiz. Então, apenas para as oitavas de final. Ou seja, ele não teria relevância alguma nessa classificação. Na verdade, não teve, né? Que ele não entrou em campo. Então, De La Cruz oficialmente vai ser um desfalque para o Flamengo, então a gente não vai contar com ele. Se a gente junta os jogadores que eu já citei aqui, já são 6 que provavelmente não vão estar nesse jogo, tá? Bom, falando ainda de Mundial de Clubes, vocês sabiam que o Gerson, capitão rubro-negro, ele lidera as estatísticas entre jogadores brasileiros no Mundial de Clubes, isso mesmo. Segundo o portal perfil R10 Scores, Gerson é líder em quesitos ofensivos e defensivos. Isso porque
O meia do Flamengo é o primeiro em finalizações com 3, em dribles certos com 4, e além disso, o Gerson ocupa todo ali em duelos vencidos no chão com 14 e em disputas de bola com 16. Então o Gerson liderando o grupo aí entre jogadores brasileiros. O jogo contra o Chelsea, eu acho que foi um divisor de águas ali para quem ainda estava com dúvida se o Gerson estava fazendo corpo mole no Flamengo, né? Cara, jogou uma barbaridade. Realmente fez uma partida digna de capitão do Flamengo, e não à toa, né? Tá de malas prontas aí após o Mundial. Vai sair fora o Gerson. Estão liderando o ranking entre todos os jogadores brasileiros nesse Mundial de Clubes. Mudando um pouco de assunto, falando agora do Varela, porque a gente sabe, né? Já tinha sido divulgadas informações que a renovação de contrato entre Flamengo e Varela seria tudo acertado ainda no Mundial de Clubes. Tá? E aí o Vene Casagrande trouxe a informação hoje de que a reunião entre o empresário do Varela e o José Boto, né, que está ali representando o Flamengo, foi um sucesso. Tudo acordado, que já estava tudo muito bem encaminhado, né? Então houve essa reunião, houve ali os acertos, todos os pormenores do contrato eles foram acordados, está tudo acertado. Então só falta o Varela assinar esse contrato, que aí sim só deve acontecer após o Mundial de Clubes. Nesse momento teve a reunião, só para acertar todos os detalhes, não ter dúvida de nada. E aí após o Mundial de Clubes, o Varela então vai assinar esse contrato com o Flamengo e a renovação vai até 2027. Lembrando que o contrato atual dele ia até o fim desse ano. Além dele, a gente tem também o Matheus Cunha e o zagueiro Cleiton, que estão com o contrato encerrando em 2025. O Cleiton provavelmente não vai ter esse contrato estendido. O goleiro Matheus Cunha, talvez o Flamengo faça alguma proposta ali para ele, mas não deve ser nada assim de 2, 3 anos, talvez por mais um ano. E a gente sabe que o Pablo também, que está só cumprindo tabela lá no Flamengo, né, está só indo treinar, não vai permanecer no Flamengo. Então Varela provavelmente é o último jogador aí com renovação de contrato feita esse ano. Bom, para encerrar o vídeo, voltando para o assunto de Mundial de Clubes, hoje mais alguns clubes aí garantiram a sua classificação para a próxima fase. Nesse momento a gente tem então Flamengo, Bayern de Munique, Juventus, Manchester City, Botafogo e o Paris Saint-Germain classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Daqui a pouco, Palmeiras e Inter Miami entram em campo e a depender do que aconteça nos jogos ali, o Palmeiras corre até risco de ficar de fora da próxima fase. É muito difícil de acontecer, mas é possível. Então, esse jogo aí dessa chave vai ser determinante para a gente conhecer aí mais 2 clubes classificados para as oitavas de final. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação, deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.